Muito bem, queridos. Antes de pregar a palavra de Deus, eu quero orar com você, levantar um clamor com a igreja nesta noite. O nosso querido pastor Adálvaro, ele perdeu a esposa, a Sônia. Ela fez uma cirurgia cardíaca. Ela tem um problema grave no coração e usa uma válvula que tinha que ser trocada de tempo em tempo. Venceu o tempo da troca de válvula, né, de 30 anos, e ela foi fazer a troca, e ela teve uma complicação, teve uma parada cardíaca, por estar operada, né, com costela quebrada, que foi cirurgia de peito aberto, não tinha como fazer aquela massagem tradicional, teve que se fazer, abrir para fazer a massagem, bombear o coração de verdade, e ela voltou da parada, mas com sequelas, né, pelo tempo que ficou sem oxigênio no cérebro. E hoje, no fim da tarde, ela veio a falecer. Então, eu quero orar com você, pelo pastor Adálvaro, pela família. É um momento difícil, complicado, perder o cônjuge, né? O companheiro de toda a vida. Então, vamos orar, vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, nós compreendemos, ó Deus, que foi da tua vontade que tua filha fosse recolhida, tua filha Sônia. Pai, mas a família ficou, Senhor. Nós te pedimos nesta noite que, em nome de Jesus, o Senhor venha trazer o consolo para o pastor Adálvaro, para o Davi, para toda a família, que o Senhor venha fortalecer cada um deles, e que possamos também, ó Deus, ser usados como instrumentos teus, para trazer consolo, conforto para a família do teu filho, Senhor. Ajuda, abençoa, Pai, essa família, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema deste 25º aniversário, em Deus está a nossa confiança. Eu quero trazer uma palavra que fala sobre isso. Eu quero convidar você a, juntamente comigo, ler a carta escrita aos Hebreus, capítulo 2. Encontrou? A palavra diz, capítulo 2, versículo 1. Encontrou? A palavra diz assim, Hebreus, capítulo 2, versículo 1 em diante. Eu vou ler apenas o versículo 1 e depois vou ler um outro texto. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A palavra diz, aliás, versículo de número 20. Segunda carta aos Coríntios 1, 20 diz, porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também, por meio dele, se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Mas aquele que nos confirma, juntamente com vocês, em Cristo, e que nos ungiu, é Deus, que também pôs no seu selo em nós, e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Pai, obrigado pela tua palavra. Eu quero te pedir que o teu Espírito Santo nos ajude nesta noite a transmitir aquilo que está no teu coração ao nosso coração. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar? Essa epístola, muito embora tenha sido escrita há tanto tempo, ela é pertinente para os nossos dias.
Na época em que essa epístola foi escrita, a comunidade cristã daquela época vivia momentos difíceis, de perseguições, de confiscações e de notícias que eram ruins para eles. E nós vivemos dias bastante difíceis. Este ano de 2020 e 2021 foram anos de muita dificuldade, de muitas notícias ruins, de uma polarização muito grande em relação à verdade, o que é verdade, o que não é verdade, o que é certo, o que não é errado, o que é errado. E eu creio que a palavra para nós desta noite é pertinente. E a minha oração é que você saia daqui com o seu coração cheio de confiança em Deus, cheio de fé em Deus. E o escritor aos Hebreus, ele diz: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Se você perceber o capítulo 1, ele passa todo o capítulo 1 falando sobre Jesus, sobre a sua obra, sobre quem ele representa no universo. E aí ele diz: importa, é muito importante que nos apeguemos às verdades ouvidas e nos apeguemos com mais firmeza. Isso dá a entender que eles estavam se apegando, mas não estavam sendo com tanta firmeza. Primeira coisa que ele conclama aquele povo é que eles deveriam ter mais firmeza. Firmeza em relação às verdades que eles estavam ouvindo. Nós precisamos nos apegar com firmeza às verdades. As verdades estão na palavra de Deus. Ele diz para que nós não nos desviemos jamais delas. Dentre as verdades de Deus e as palavras de Deus estão as promessas. Eu não sei se você já fez uma promessa a alguém e você não conseguiu cumprir. Ou se você prometeu ao seu filho alguma coisa e você não conseguiu cumprir. Ou se você já disse: eu não posso te prometer isso porque eu não sei se eu vou conseguir cumprir. Nosso Deus é fiel em todas as suas palavras, em todas as suas promessas. O segundo texto que nós lemos diz que em Jesus nós temos o sim em todas as suas promessas. Quando você olha a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, você vai encontrar inúmeras promessas, muitas promessas de Deus. E as palavras de Deus nunca caem por terra. Quando você olha, por exemplo, o Novo Testamento e a vinda de Jesus para estar conosco, ele também fez muitas promessas. Muitas promessas. Por exemplo, ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele cumpriu essa promessa? Sim ou não? Ele não morreu por mim e por você? Ele deu a vida pelas suas ovelhas. E podemos enumerar muitas. Poderia se pregar uma série de mensagens só sobre as promessas de Jesus. Muitas. Mas hoje eu quero pensar 3 promessas de Jesus. E a minha oração é que você saia agarrado a essas verdades, porque não são mentiras. Elas são verdades. E pertinentes para os dias de hoje. Dentre as muitas promessas que Jesus fez, eu quero destacar 3. 3. Que ele tem cumprido durante todos esses anos. A cada geração de cristão, cada geração tem experimentado o cumprimento dessas promessas. Eu quero compartilhar com você, com meu coração cheio dessas promessas se cumprindo na minha vida.
são promessas que se cumprem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E a palavra que nós lemos no segundo texto diz que em Jesus nós temos o sim para todas as promessas de Deus. Primeira promessa que Jesus fez, que eu quero compartilhar com você e pensar de muitas delas, porque são coisas que acontecem e que muitas vezes nós não percebemos que Ele está cumprindo essa promessa. A primeira promessa que eu quero comentar com você é João, no capítulo de número 16. Vamos comigo na palavra de Deus para a gente poder dar uma... capítulo 14, versículos 15. É a primeira promessa que eu quero compartilhar com você. Ele diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Primeira promessa que eu quero compartilhar com você nesta noite é que Jesus prometeu nos dar o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que no dia de Pentecostes, essa promessa se cumpriu. Aquelas pessoas ficaram cheias do Espírito Santo naquele dia, e a partir daquele dia, daquele momento, o Espírito Santo passou a habitar no coração de todo aquele que serve ao Senhor. Você serve ao Senhor? Você serve ao Senhor? Então o Espírito Santo, ele habita na sua vida. E nós não fazemos muita ideia do que significa o Espírito Santo habitar na nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Éfeso, ele disse que quando nós cremos no Evangelho, Ele nos concedeu o Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança. Quando você vai lá no lugar, na Caixa Econômica, você vai penhorar uma joia, você deixa lá aquela joia, você pega o dinheiro e você fica responsável por depois vir resgatar. O Espírito Santo é essa joia preciosa que está no meu coração, que está no seu coração, como uma garantia de que Jesus um dia virá nos buscar. Ele habita em nós, e por Ele habitar em nós, Ele traz consolo. O Espírito Santo é aquele que nos traz consolo, e nas horas mais difíceis da nossa vida, são os momentos em que Ele mais atua, são os momentos em que Ele mais age. Eu não sei se com você já aconteceu de você estar num momento muito difícil, e naquele momento muito difícil, Deus preencher o seu coração com uma presença que você nem imagina que Ele existisse. São nas horas mais difíceis que nós experimentamos o consolo, o conforto e a força que o Espírito Santo dá. Oh, louvado seja Deus, que maravilha! Você poder ter o Espírito Santo dentro do seu coração, o Senhor do universo, aquele que sustenta todas as coisas, também está dentro do nosso coração. E a palavra de Deus diz, Ele diz no versículo 26, quando porém vier o Espírito, o Consolador,
que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vocês testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. É através do Espírito Santo que nós podemos testemunhar, que confiamos em Deus, podemos falar do poder de Deus. É Ele que nos inspira a falar com autoridade do Deus que nós servimos. É o Espírito Santo. Oh, louvado seja Deus! Como é bom ter o Espírito Santo. A palavra de Deus diz aqui no versículo 25 do capítulo 14, que eu estou explorando com você, ele diz: tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em seu nome, em meu nome, que já está agora no nosso coração, amém, queridos? Ele diz: esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Oh, louvado seja Deus! As verdades das quais nós temos que nos apegar, elas nos são lembradas pelo Espírito Santo. Eu me lembro que em certo momento muito difícil da minha vida, muito complicado, eu estava ali diante de Deus, orando, chorando. Em alguns momentos era só para chorar mesmo. E Deus me fez lembrar o versículo da palavra de Deus, que está lá em Coríntios, quando Paulo reclama que o espinho na carne estava doendo, ele não estava aguentando. Ele fala: Senhor, tira esse espinho de mim. E Deus não responde nada. E ele: Senhor, tira esse espinho de mim. E Deus não responde nada. E na terceira vez: tira esse espinho de mim. E Deus fala a ele: meu filho, a minha graça te basta. E naquele momento de choro diante de Deus, o que eu pude sentir no meu espírito e pude depois ler a palavra foi: a minha graça te basta. Oh, louvado seja o nome do Senhor. É esse Espírito Santo que nos sustenta, irmãos. Ele que sustenta a nossa vida cada dia. Às vezes parece que a gente vai quebrar, né? Nós curvamos, mas o Espírito Santo nos levanta novamente. Aleluia. E que você creia nesta palavra, nesta promessa, de que Deus prometeu que o Espírito Santo nos conduziria. Diz a palavra que Ele nos guiaria a toda a verdade também. Ensinará todas as coisas. E o versículo 13 do capítulo 16 de João, ainda sobre o Espírito Santo: porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Não existe um apego à firmeza, à palavra de Deus, se não for através da comunhão com o Espírito Santo. Ele está aqui nesta noite. Ele está no coração de cada um que serve a Deus. E Ele quer guiar a nossa vida. Ele quer conduzir a nossa vida. Ele quer orientar a nossa vida. Quem é orientado pelo Espírito Santo erra muito menos em suas decisões. A palavra de Deus diz, isso é muito lindo. A gente vai caminhar um pouquinho nesse contexto, que porque nós somos filhos, Ele nos deu o Espírito Santo. E através do Espírito Santo, nós podemos clamar: Abba, Pai. Não nos deu o espírito de temor, para que vivamos atemorizados novamente, mas o espírito de adoção. Nos adotou através do Espírito Santo habitando em nós, e através desse Espírito podemos chamar Pai, Deus, Pai de paizinho.
O Senhor tem cumprido esta promessa, Ele nos deu o Espírito Santo. A segunda promessa, a segunda que Ele tem cumprido, e é muito importante eu falar isso com você, porque vivemos num mundo tão atribulado, turbulento, onde as pessoas brigam por nada, onde no trânsito um mata o outro por nada, e você fica até com medo. Certa vez um pastor, ele é amigo meu, ele é um pastor assim bastante extrovertido, e ele foi fechado por um carro, e aí ele falou: rapaz, você está maluco, cara? Você podia causar um acidente grave aqui. E foi embora. E o cara foi atrás dele. Onde ele entrava, o cara ia. Onde ele entrava, o cara ia. Ele falou: meu Deus, e agora? Chegou no momento em que não tinha mais para onde ele fugir. Ele parou o carro, o cara parou o carro do lado dele, saiu do carro. Falou: moço, me desculpe, me perdoe. Eu estava tão atribulado, eu estou precisando de ajuda. E ele falou: vem cá, eu sou pastor. E aí ele sentou com aquele homem, e aquele homem conseguiu aliviar o coração dele. Mas ele pensou que o cara queria pegar ele, né? Pessoas atribuladas, pessoas sem esperança. Mas Jesus, é importante que eu estou explorando João aqui, porque foi momentos importantes, foram os últimos momentos dele com os discípulos antes de ele ser crucificado. E João detalha muito mais isso. Ele começa no capítulo 13 com lava-pés e vai terminar com a sua oração sacerdotal no capítulo 17. Então, esse bojo do capítulo 13 ao 16 são as últimas palavras de Jesus antes de ele ir para o Getsemane. E essa segunda promessa que ele faz aqui, para mim, é top. Versículo 27 do capítulo 14. Isso é top. Eu tenho experimentado isso. E você deve se apropriar desta promessa. Deixo com vocês o quê? Opa! A minha vos dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique o quê? E nem com... Deixo-vos a paz. Mas que paz? A minha paz. Opa! Não uma paz que está ligada às circunstâncias. Não uma paz que está ligada a tudo está indo bem. A paz de Jesus, a paz comum funciona quando tudo está bem, está tudo em paz, tudo tranquilo. Todo mundo com saúde, tem comida lá na mesa, está tudo certo. Mas a paz de Jesus, ela funciona nas horas mais difíceis. Diferente da paz que você tem quando o seu time ganha. E fica atribulado quando o seu time está caindo cada vez mais. É a paz que funciona naqueles momentos em que não tem nada a ver ele estar ali. É quando tudo está caindo, você está sofrendo, você está chorando, mas lá dentro do seu interior, você sente alguma coisa que é inexplicável. É inexplicável. A paz de Jesus é inexplicável. É uma paz que perdura. É a paz que funciona na tribulação, na moenda. Eu me lembro de Paulo naquela tormenta que ele passou, naquele tufão, naquele huraquilão.
E todo mundo sofrendo, todo mundo pensou que ia morrer ali, mas ele diz, gente, olha, ninguém vai morrer aqui. Porque o Senhor enviou o seu anjo e ele falou, olha, fica tranquilo. Eu estou com você. A paz de Jesus, ela retira o nosso medo. Ela retira, como ele disse aqui, não fique angustiado nem com medo. A paz tem a ver com uma confiança em compreender que Deus, Ele não está no controle. Porque muitos dizem que Deus está no controle, Ele não fica controlando nada. A vida vai seguindo. Ele nos dá o livre-arbítrio, não controla a nossa vida. Deus está no governo. É diferente de estar no controle. No governo é acima de tudo e acima de todos. Ele diz, eu deixo a minha paz. A minha paz eu vos dou. Mas não dou como o mundo a dá. No capítulo 16, ele continua a falar isso, nas suas palavras de despedida. Ele diz assim, no versículo de número 33, falei essas coisas para que em mim vocês tenham, 16:33, falei essas coisas para que vocês em mim tenham paz. No mundo vocês passam por quê? Mas tenham o quê, irmãos? Bom ânimo, coragem, eu venci o mundo. No mundo passado por aflições, eu disse isso, para que vocês tenham paz. Quando? Nas aflições. Jesus te dá paz nas aflições. Está aflito? Vai buscar a Jesus. Porque Ele traz paz inexplicável. Há 3 anos atrás, irmãos, eu me lembro muito bem que quando nós perdemos o nosso filho, nós estávamos na estrada também, nosso ônibus estava na frente, e tinha um carro na frente e o carro dele estava atrás. O outro carro cortou o ônibus e passou para frente, e ele chegou um pouquinho para frente. Quando chegou numa ponte, o outro caminhão lá perdeu o controle, deu L, e o caminhão bateu no carro deles e não tinha como eles fugirem, eles morreram. Então, quando aconteceu alguma coisa aqui atrás, o motorista parou o ônibus, foi num carro branco. O carro branco era o carro dele. E aí nós descemos do ônibus, já sabia que tinha acontecido alguma coisa. Quando eu olhei, falei, ali já foi. E todo aquele desespero, a gente chorando, e aquela história toda, estava minha mulher, meu filho, todos nós vimos aquilo acontecer, tirar os corpos do carro. Mas, irmãos, eu vou dizer para vocês, lá no fundo, com todo aquele sofrimento, aquela tristeza, aquela coisa toda, aquilo que perdurou 2 dias, aquele dia e outro dia, lá dentro, irmãos, não era só eu não, eu, minha mulher e meu filho, nós estávamos sentindo uma paz que só Deus para isso. E nós vencemos aquela etapa, passamos por todo o processo de luto, sofrendo e chorando, mas lá dentro nunca faltou paz. Tem muitas pessoas que nada está acontecendo com elas de anormal, mas ela continua atribulada. Ela está aflita, ela está preocupada, ela tá entediada, ela está ansiosa, sem nada demais estar acontecendo.
é porque não está desfrutando da paz de Jesus. É uma promessa, está aqui na palavra de Deus. Nas horas mais difíceis, Ele nos dá paz. Você precisa sair daqui agarrado a essa palavra, porque a palavra de Deus para a sua vida, em Jesus nós temos paz. É diferente de ficar dando a paz do Senhor sem ter. É ter. E as pessoas veem que você está em paz. Uma pessoa em paz, ela transmite paz. Só em estar perto daquela pessoa, você já sente paz. Porque é a paz baseada na paz de Jesus. E a terceira, porque eu não tenho muito tempo, eu ainda tenho o quê? 20 minutos, talvez, para pregar. A terceira, Jesus fez a terceira promessa depois da sua ressurreição. Curioso que, depois da ressurreição, se você perceber bem, ele morreu, né? E os discípulos, todo mundo atribulado, com medo, se esconderam dos judeus, entraram numa casa, e ele apareceu no meio deles, sem entrar pela porta. Qual foi a primeira palavra que ele disse para aqueles homens? Versículo 20 de João 20. Versículo 19 de João 20. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo o quê? O Pai seja convosco. Na minha versão, que a paz esteja com vocês. E no 21, e Jesus lhe disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Todo mundo trancado ali com medo, olha, que a paz seja com vocês, eu envio vocês, abre essa porta aí, abre essa janela, abre essa porta, eu envio vocês, que a paz esteja com vocês. Eu morri, mas eu ressuscitei, aleluia, aleluia. E aí ele fica algum tempo com os discípulos, durante alguns dias, ensinando aqueles homens. E quando está perto dele partir, ele faz a grande promessa para aqueles homens. Eu não sei se você já imaginou a grandeza do universo. Dizem os cientistas que numa pesquisa feita havia mais estrelas nos céus do que todas as areias ou grãos de areia de todas as praias do nosso planeta e de todo o deserto de nosso planeta. Você já imaginou isso? A grandeza do universo? Depois descobriram que não era bem assim, era 3 vezes mais. E a palavra de Deus diz que Deus chama cada uma delas pelo seu nome. Já imaginou? Sol. Cada uma. A grandeza desse Deus. Do verbo que se fez carne, habitou entre nós. Deus Todo-Poderoso, Senhor do Universo,
governador de todas as coisas. Já imaginou isso? Sabe o que esse Deus Todo-Poderoso falou? Em Mateus 28, versículo 20. Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Esse Senhor do universo está conosco todos os dias. Aleluia! É o salmo que nós lemos. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmão, Jesus prometeu estar conosco todos os dias, nas horas boas ou ruins, na alegria ou na tristeza, Ele está conosco. E quando Ele fala que está conosco, não é só estar. Tudo bem, eu estou com você, tá beleza. E tem coisas que você só pode estar com a pessoa, mas você não pode fazer nada por ela. Quando ele fala de estar, ele está falando de atuar, de participar, de comungar. E é muito interessante esse contexto. E no capítulo de Mateus, também, no capítulo, se não me engano, 11, e versículo 28, isso aí para mim é a coisa mais maravilhosa que existe, sabe? Porque eu tenho experimentado isso. E minha oração é que você experimente isso. Que você que entrou aqui atribulado, saia com o coração em paz. Que você que entrou aqui com medo, saia com o seu coração confiante de que Deus está no governo de todas as coisas. De você que chegou aqui pensando no amanhã como vai ser, você saia daqui confiante de que pode dobrar os seus joelhos e colocar diante do Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Olha o que disse esse Jesus que está conosco todos os dias. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os... Irmãos, isso é uma promessa daquele que está conosco todos os dias, irmãos. Coração está sobrecarregado, o que acontece muitas vezes, devido a muitas coisas, muitos problemas, nosso coração fica encharcado, mas ele diz, venham a mim. Quem, irmãos, que ele manda aí? Todos, inclui a mim, inclui a você. Você que chegou aqui com seu coração triste, atribulado, é em Jesus que você alivia tudo isso. É em Jesus que aliviamos nossa sobrecarga. É em Jesus que encontramos alívio. Eu não sei se você já teve um excelente professor ou uma excelente professora de português. Alguém já teve aqui? Puxa, que professor é fantástico. Alguém já teve algum professor bom de matemática, ou de química, ou de física? Eu tinha um professor de física que aquele camarada ali não era normal, não. Ele não fazia cálculo. Você sabe que 300 e não sei o quê, vezes 200 e não sei o quê, dá tanto. É? Sabia tudo. Só que um excelente professor pode te preparar muito bem para um vestibular, para um Enem. Olha lá, você pode vir para cá comigo, que na minha matéria tu vai passar. Eu garanto isso. O cara pode, o cara é bom. Agora, algum professor pode prometer descanso para a tua alma?
Algum mestre pode falar, olha, você vem para cá que o seu coração vai ser aliviado. Alguém pode fazer isso com você? Mas olha o que diz a palavra de Deus aqui. Em Mateus 28, 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Olha o professor aí. Porque eu sou o quê? Eu sou manso, sou humilde de coração. Aprendam comigo. Andem comigo, sou com vocês todos os dias. Andem comigo, aprendam comigo. Porque se vocês aprenderem comigo, acharão o quê? Descanso para a sua alma. Jesus não só está conosco, mas Ele participa, carregando o nosso fardo, aliviando o nosso coração. Você não precisa mais andar com o coração atribulado. Jesus está contigo e quer carregar esses fardos todos. E Paulo, eu quero fechar esta palavra com o tempo que eu tenho aqui. Paulo, quando estava preso, escreveu algumas epístolas chamadas Epístolas da Prisão. E uma delas foi para o povo de Filipos. Paulo tinha os seus pés acorrentados a um soldado. Estava prestes a ser julgado e não sabia se ele iria ser absolvido ou se ele iria partir. E Paulo falou, não sei se é bom ficar, se é bom partir. Mas em meio a toda a tribulação que ele estava passando, eu me lembro, eu fico pensando, quando a carta dele chegou para Filipos. O que os irmãos esperaram? Puxa, por que Paulo falou? Paulo está passando um momento tão difícil lá, será que ele vai ficar reclamando? Será que Paulo vai dizer, puxa vida, fiz tanta coisa, trabalhei, fui fiel a Deus, agora estou aqui preso? Será que Paulo vai reclamar? Paulo escreve aos irmãos de Filipos, aos filipenses, e fala, irmãos, alegrem-se. Alegre-se no Senhor, eu digo de novo, alegre-se. E em meio àquelas palavras, no capítulo 4, eu quero fechar essa mensagem com essa palavra. E que o seu coração saia daqui apegado às verdades bíblicas. Filipenses capítulo 4. Olha o versículo 4 do capítulo 4. Paulo estava preso, tá? Quando escreveu isso. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Olha isso agora. Não fiquem preocupados. Eu não sei como é que está na sua Bíblia. O que está na sua Bíblia? Não andeis ansiosos, é isso? Inquietos, que mais que está aí? Ansiosos. Eu vou ficar com não andeis ansiosos. Porque andar ansioso está dizendo assim, todo dia você está ansioso, você acorda ansioso, você dorme ansioso. O andar significa um estilo de vida. Não andeis ansiosos. Por quê, irmãos? Com coisa alguma. Por coisa alguma. O que mais que ele fala? Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a graça de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Está atribulado, vai colocar diante de Deus, vai orar a Deus, vai buscar a Ele.
em tudo seja conhecido diante de Deus as vossas petições. E Pedro, escrevendo também a sua carta, e eu quero fechar a minha mensagem para nós orarmos, temos um período de oração. Pedro escreve algo maravilhoso, ele dá alguns conselhos. Eu prego uma mensagem sobre conselhos para os nossos dias. No capítulo 5, versículo 7, fechando esta palavra, Pedro diz assim: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Deus tem cuidado de você, meu querido. Deus tem cuidado de você, minha querida. Deus tem cuidado de nós. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas você vai sair aqui com o coração aliviado. Porque Ele prometeu o Espírito Santo, Ele prometeu paz, Ele prometeu estar conosco todos os dias. Nas horas que você parece que você não percebe que Deus está, ali é que Ele está. Nas horas mais difíceis, são quando nós temos experiências mais profundas com Deus. Em Jesus, temos o sim. Apegue-se às verdades ouvidas. Apegue-se à palavra de Deus. As outras vozes são secundárias. A voz de Deus é a que prevalece. Apegue-se às verdades. Eu quero orar com você nessa noite. Feche os seus olhos. Pense no que você está vivendo hoje. A situação que você vive hoje. É a noite de você colocar diante de Deus. Colocar diante do Senhor. Ser aliviado pela presença de Deus. Quero chamar os músicos aqui. Vamos colocar diante de Deus a nossa vida. O nosso coração nesta noite. Oh, bendito seja o teu nome. Nós estamos seguros nos seus braços, Senhor. Os braços daquele que está conosco todos os dias. Aquele que passa conosco pelo fogo e pelo vale. Nós achamos conforto no teu amor. Porque tu és aquele que nos guarda. És aquele que nos protege. És aquele que nos consola. És aquele que nos fortalece. És aquele, Senhor, que nos enche de graça. E nessa noite estamos aqui, Senhor, experimentando tua presença. A presença do Senhor que é poderosa e grandiosa. E nessa noite, Senhor, que teu Espírito Santo venha passear em nosso meio, trabalhar em cada coração.